Paulo, no Morumbis, enfrenta o Barcelona de Guayaquil. São Paulo já está classificado, mas ainda luta para ser o primeiro colocado do grupo. O São Paulo tem 9 pontos, o Talleres, que venceu o Cobresal na rodada, tem 13. O Barcelona e o Cobresal estão eliminados, 2 e 1 ponto. A última rodada será São Paulo e Talleres também no Morumbis. Então, o São Paulo, se vencer esse jogo que falta... Vai precisar vencer de qualquer jeito, né? Vai precisar vencer. Então, ele precisa vencer. Hoje ele pode até empatar, na verdade. A vitória magra do Talleres sobre o Cobresal, ela permite o São Paulo empatar, tropeçar hoje. E se vencer o Talleres, mesmo assim, com 4 pontos, fica na liderança, pelo saldo de gols. Se vencer os 2 jogos, evidentemente, fica em primeiro. Mas, como o Talleres surpreendeu... Mas o saldo de gols não vai empatar? Hã? Não, vai você tira um deles também. Não, você tira o gol. Ah, claro. Você ganha do adversário, você tira. Matemática, Uma vitória... Matemática é duríssima para mim. Não é o seu forte. Não, então assim, se o São Paulo... A matemática é, se o São Paulo empatar com o Barcelona e vencer o Talleres por qualquer placar, ele termina em primeiro. E se ele ganhar os 2 jogos, evidentemente ele termina em primeiro. E é incrível, né? Uma vitória e um empate não é a mesma coisa do que um empate e uma vitória. É muito louco, né? Exatamente. Sim, você tem que vencer o confronto direto de qualquer forma contra o Talleres, que é aquela coisa. Você perdeu na estreia para esse time e você vai ficar como o Palmeiras com o Bolívar. Ano passado você fica remoendo até o último jogo nessa situação. E o São Paulo, de novo, deve ter um time diferente. O Zubeldia é impossível escalar o mesmo time na mesma... Não, cadê a escalação? Eu quero ver, O Raí desistiu. O Raí desistiu da escalação. Vamos contar o bastidor. Olha lá, tá apontando aqui pra gente. Não Raí quer... já falou no programa. Desistir, não vou pôr a... Cadê o campinho, Raí? Pipocou pro Zubeldia. Bom, mas tem pelo menos algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, que o Lucas está de volta, né? O Lucas está de volta, mas provavelmente no banco de reservas. Que já é uma novidade, né? O Lucas não joga desde o jogo com o Talleres, há mais de 40 dias. Não tem jogo domingo, né? Ele podia entrar um pouco hoje, né? Não, entrar um pouco ele vai, né? Mas normalmente o Lucas se recupera e começa jogando. Não é um jogador para ficar no banco. Mas acho que existem 2 poréns nesse retorno dele. O primeiro, muito tempo parado. Segunda lesão no ano. Então existe toda uma cautela para ele retornar e não sofrer uma terceira lesão muscular. E também como o Zubeldia encara essa situação. O jogador que não está 100%, isso ele já foi demonstrando com outros. Luiz Gustavo, Moreira. Tá bem? Então você vai jogar um pouquinho aqui, entra um pouquinho ali, entra um pouquinho lá, porque o time dele joga numa rotação 200 durante o jogo. Então se o Lucas for entrar na rotação 200, ele estoura. O Raí Monteiro me informa aqui que ele leu uma informação, uma notícia, dizendo que a planejamento era que ele jogasse hoje de 15 a 20 minutos, hoje, o Lucas. 45 minutos contra o Cruzeiro, mas esse jogo não vai ter mais, que seria o jogo da segunda-feira. E seria titular contra o Águia de Marabá, quando o São Paulo deve jogar com muitos não titulares. Só que agora bagunçou, porque não vai ter o jogo contra o Cruzeiro, né? Isso. Em termos para o Lucas, evidentemente, e para outros jogadores, não ter o jogo na segunda-feira não é uma notícia ruim, né? Está muito espremido o calendário do São Paulo. Mas quem pode pagar o pato, de fato, é o Águia de Marabá. Porque vários jogadores iam ser preservados do jogo da Copa do Brasil. Como e você agora vai jogar? Provavelmente vão jogar. Porque você não pode deixar os caras parados muito tempo também. Porque aí o São Paulo joga agora em 3 meios de semana, como a maioria dos times, né? Ele joga Barcelona, Águia e Talleres. Essa paralisação para o São Paulo não é tão impactante, vai ser um jogo, né? É o jogo contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Inter já estava... já não ia acontecer. Então, o São Paulo, na verdade, ganha, você fica sem um jogo na rodada. Bom, temos aí o Barcelona, o São Paulo está lá tá no padrão Melved, o Massini, ganhando e tal, 5 vitórias, desde que o Zubeldia chegou. Fizeram até um bingo do Zubeldia com as expressões que ele fala e tal, por aí, né? Tá rolando aí na internet. Fizeram, né? Fizeram. E tem esse jogo contra o Barcelona. Não é um adversário dos mais fortes, mas pies en la tierra, como diz o Zubeldia. Cara, acho que é um jogo mais pra gente entender... Polimento. Cara, pra você caminhar, né? É um jogo para caminhar, não decide nada, tá classificado, né? Então é um jogo pro São Paulo jogar tranquilo,
olhar para quem pode vir para o segundo lugar do outro lado, na próxima fase. Tudo isso faz diferença. Essas coisas são importantes, né? Então, vamos ver como que ele vai gerir o elenco, porque aquele meu argumento, que é, para mim, né, pelo menos real e verdadeiro, das vitórias contra times, 3 deles com um jogador a menos logo no início do jogo, ele vai aos poucos sendo superado pelo desempenho dele, pelo desempenho do time, pela melhora do time, né? O jogo contra a virada contra o Fluminense foi um time persistente, né? Um time que não desistiu do jogo, que jogou em alta intensidade, né? Então, cara, acho que é um jogo para isso. Entrar, amassar o Barcelona, ganhar bem, juntar mais uma vitória, criar uma empolgação na torcida, trazer um olhar mais otimista para o time e deixar o Lucas jogar, talvez 30 minutos, já que não vai ter o jogo de domingo, né? Para ele voltar contra o Águia de Marabá. Como muda, né? As coisas mudam muito rápido. Como o astral muda. Quanto tempo que o São Paulo não vivia um momento, desde a final da Copa do Brasil, né? Que não estava numa... Claro, viveu o período pós-título, que tá tudo bem, mas fazia tempo que não tinha uma calmaria dessa. Há 20 anos o São Paulo não ganhava 5 jogos seguidos, né? Temos parcial já ou não? 45 mil. 45 mil deve encher. Libertadores, o São Paulino realmente vai. Você falou aí rapidamente do Fluminense, só para não deixar passar, a coisa tá pegando lá no Fluminense, teve protesto. Colaram até um negócio no poste lá, chamando... Uma foto do Diniz chamando ele de cientista maluco. Não é isso? Parem de inventar. Para de inventar. E no Vasco também, a 777, ó, pode estar indo embora do Vasco, envolvido em um monte de quiprocó aí. Ontem à noite, a Justiça do Rio deu uma liminar, é só liminar até agora, autorizando a intervenção do clube, enfim, a tomar retomar o futebol. Retomar o futebol. O comando do futebol. Mas hoje no Morumbis, então mais de 45 mil, deve ter 50 mil, pode ser que até que seja o recorde do ano no Morumbis. Hoje... O recorde do ano dificilmente será batido porque dos jogos do Palmeiras por conta da torcida única. Aquilo que a gente fala do espaço do visitante no... é verdade, você tem razão. A torcida do Barcelona tem reservados quantos mil lugares? 6 mil, né? 6 mil lugares, então talvez bata o recorde da estreia da Libertadores, que foi contra o Cobressal, 49 mil pessoas. De qualquer forma, enfim, é assim que vai o São Paulo. E é um reencontro com o time que começa tudo, né? Porque foi lá em Guayaquil que o time dá uma primeira amostragem dele. Eu acho que aquilo encorajou a torcida a acreditar no Zubeldia, o Zubeldia acreditar nos jogadores, os jogadores acreditar na comissão técnica. Viu que podia ter alguma coisa muito diferente. Como foi um primeiro impacto ali, o torcedor foi um 2-0 controlado ali, o estádio desse jeito e tal. E aí você retoma aí hoje e pega esse mesmo time num outro cenário, né? O Barcelona pega hoje já um São Paulo num cenário um pouco mais consolidado, jogadores entendendo já o treinador entendendo, conhecendo mais os caras também. E a tendência é que tudo ocorra bem. O lance da tabela é curioso, né? O empate hoje não é um negócio desesperador, porque aí você vai precisar da vitória basicamente do mesmo jeito. Você só não pode perder hoje, que aí acabou a chance, né? Não tem o que fazer. Mas o empatezinho hoje você conseguiria até se manter vivo ali para ser o primeiro do grupo. Esse jogo sim, eu acho que vai ter que lutar por esse primeiro. Não custa nada, é o famoso não custa nada para fugir de Palmeiras, de River. Eu acho que para o São Paulo vira um jogo importante, mas hoje eu acho que é cumprir o seu papel aí, podendo trabalhar seu elenco. Eu acho que eu estou com massa, vai ter alguma modificação de planejamento. Os clubes todos, até mandei hoje mensagem para o pessoal do Corinthians, e aí, vai ter folga? Não, por enquanto não sabemos. O Atlético Paranaense deu 4 dias de folga para os seus jogadores, só volta segunda-feira. Então... Porque o Atlético Paranaense não tem a Copa do Brasil, porque é o Ipiranga, né? O time gaúcho. Isso. Agora, os outros clubes, né? Ele pode ter um dia a mais, dá o final de dar o domingo, dá o sábado. Ou coisa do tipo, eu ia tirar esse cara um pouco mais cedo, sim. Eu acho que eu não preciso mais tirar. Certamente algum ajuste fino está tendo. É um pouco da situação que o Abel fala, né? Porque o adiamento do jogo ou dos jogos no final de semana em cima da hora compromete. O Abel pensou num time do Palmeiras
Para ontem, para ontem, sabendo que ia jogar em Criciúma no domingo. 11 da manhã. O Zubeldia pensou no time do São Paulo para hoje, sabendo que ia jogar segunda-feira com o Cruzeiro e assim por diante. O Corinthians, a gente detonou ontem o calendário do Botafogo. O Corinthians, de alguma maneira, é prejudicado, porque ia jogar vai ser um Corinthians e Botafogo em outro cenário. Exatamente. Seria um intervalo pequeno. Mas sabe Deus qual vai ser o cenário, né? Então, não dá pra saber. O Atlético Paranaense. Os caras vão jogar sexta e domingo. Ia jogar com o time reserva. A hora que soube da paralisação, mudou tudo, foi o time Deu titular. errado. Caramba, Deu perdeu da hora, né? Foi exatamente isso. Exatamente. Um ponto de atenção, o São Paulo toma gol todo jogo, né? Tem que virar. Tá virando. Isso tá virando. mais recentemente, né? Lá no começo do Zubeldia, inclusive em Guayaquil, não tomou o gol, né?